A palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra, que é a regra, a única regra de fé e prática para a nossa vida. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó meu Deus, fale com cada um de nós através da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: quando a cruz de Cristo se encontra com o nosso ego. O que acontece quando a cruz de Cristo se encontra com o nosso ego? Quem vencerá essa batalha? Quem prevalecerá? Quem, afinal, prevalecerá? Será que alguém pode resistir à ação poderosa de Deus? Será que alguém pode resistir à ação do Espírito Santo de Deus? O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 13, diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando a cruz de Cristo se encontra com o nosso ego, qual será o resultado desse encontro? O que nós temos aqui no capítulo 5 de Romanos é a doutrina chamada justificação pela fé. Paulo está ensinando que essa doutrina é aquela que sustenta a nossa vida, porque ela nos esvazia de nossa justiça própria. Ela nos esvazia de nossa autojustiça. Ela nos esvazia das nossas obras, das obras das nossas mãos, dos nossos méritos, do nosso desempenho. Martinho Lutero disse que a doutrina da justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. É nessa doutrina que nós estamos seguros, porque a obra é de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Nós não conquistamos a nossa justiça. Deus nos fez justos pela obra de Cristo Jesus em nosso favor. John Stott diz que a doutrina da justificação pela fé, ela humilha os pecadores e ela exclui a vanglória. E ainda, diz ele, ela também une os crentes e exclui a discriminação, porque todos somos pecadores diante de Deus, e é Deus quem justifica o pecador pela obra do seu Filho Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação pela fé, como disse o doutor Martin Lloyd-Jones, o grande pregador, o médico, o doutor, não apenas médico de formação, mas o doutor de almas, ele disse que a justificação pela fé significa que, apesar do que você é, Cristo morreu por você. Apesar daquilo que você é, Cristo morreu por você. A justificação pela fé, ela exclui os méritos pessoais e ela exalta os méritos de Cristo. A justificação pela fé, ela exclui o desempenho de cada um de nós pelas nossas obras e ela aponta para a obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando a cruz de Cristo se encontra com o nosso ego, o milagre acontece, porque ninguém pode resistir à ação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o amor de Deus em Cristo Jesus nos constrange. Ele deu a sua própria vida por nós. A palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não apenas isso, mas o apóstolo João, em 1 João 3,16, diz que o amor de Deus em nós é conhecido pelo fato de nós também darmos a nossa vida pelo nosso irmão. Cristo é o modelo para nós de servo, de compartilhar, de se doar. O Evangelho não é quem se sobressai, o Evangelho é aquele que mais serve. O Evangelho não é para nos ensinar a sobressair, a nos orgulhar da nossa história, da nossa igreja, do nosso pedigree, das nossas próprias capacidades. Não, o Evangelho ele nos humilha, porque ele mostra que nós somos miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus, e mostra que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós somos levados a viver uma vida humilde, uma vida simples, uma vida desapegada das coisas desse mundo, porque o nosso modelo é Jesus, e ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, em Romanos 5, é que a justificação pela fé gera em nós frutos e benefícios que nos ajudam em nossa vida, nos liberta para uma vida plena. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho é Cristo. Quantas igrejas por aí têm pregado um outro evangelho, imposto sobre as pessoas fardos pesados demais, de lei, de cumprimento de normas, de regras, como se dependesse de nós, como se nós estivéssemos com a nossa salvação segura nas nossas mãos. Meus irmãos, quanta fragilidade se a nossa salvação eterna estivesse em nossas mãos, frágeis que são, fracos que somos. Meus irmãos, quando a cruz de Cristo se encontra com o nosso ego, o milagre acontece. No versículo 1, o benefício é a paz com Deus. A paz, a bendita paz com Deus. Não há mais problema da parte de Deus para conosco, porque
Fomos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. No versículo 2, o benefício é o acesso à graça de Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, nós somos declarados justos, justificados, não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez. Não somos mais inimigos de Deus, não somos mais filhos da ira, fomos reconciliados. Em Cristo nós somos reconhecidos como amigos de Deus. O próprio Jesus disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque o amigo conhece tudo a respeito do seu amigo. Meus irmãos, veja o que diz os versículos 8 até o versículo 11. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, isso aqui é libertação de toda culpa e de toda justiça própria, de toda capacidade nossa de apresentar algo a Deus, de toda crise de acordar tenso. Será que Deus hoje me ama? Será que Deus ainda tá de bem comigo? Será que Deus ainda está em paz comigo? Meus irmãos, essas crises elas são próprias de uma dificuldade nossa de compreender essa doutrina. Porque o Deus que nós servimos, Ele é imutável. Ele não tem crise de identidade, Ele não tem crise de humor. Ele não acorda um dia e nervoso e impaciente e ele começa a desprezar os seus filhos. Não, o nosso Deus, ele é imutável. Ele é um Deus que ama, não porque encontrou em nós perfeição e pureza, mas porque Ele nos aperfeiçoa e Ele mesmo nos purifica. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado de amigos. Ser justificado é o mesmo que ser reconciliado, é o mesmo que ser amigo de Deus. Eu queria trazer uma aplicação dessa palavra para o seu coração essa noite, baseado no texto que nós lemos. Porque nossa vida, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, estão nas mãos de Deus. E o que nós temos aqui, quando Paulo vai falar sobre a justificação pela fé e pela paz com Deus, ele diz que há um regozijo, há um gloriar-se nas próprias tribulações, versículo 3. Porque a tribulação produz perseverança. Versículo 4, a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E às vezes a gente lê o texto e fica assim, mas o que Paulo quer dizer ao falar sobre uma doutrina tão linda, a doutrina da justificação pela fé? E Paulo incluía aí as lutas, as tribulações, os sofrimentos, e dizendo que aquele que compreende que ele está em paz com Deus, ele se gloria nas próprias tribulações. Paulo está falando de lutas e de tribulações e que elas, na verdade, vão cumprir um propósito nas mãos de Deus. Paulo não está dizendo que devemos ser masoquista e achar que o sofrimento é próprio e vamos sofrer e vamos rir sofrendo. Não.
Não, meus irmãos, o que Paulo está ensinando é que quando nós entendemos a doutrina da justificação, quando nós entendemos que fomos justificados por Deus, a partir daí, a cada situação que nós vivemos será para nós um ensino da parte de Deus para nos fortalecer na fé. Não para nos despedaçar, não para nos aprisionar, não para nos diminuir, não para nos derreter. Não, meus irmãos, Deus nos justificou, nós temos paz da parte de Deus, ou seja, da parte dele está tudo bem. O tratamento agora está em nós, em nosso coração, em nossa mente, em nossa consciência, em nosso caráter, em nosso ego, em nossas culpas, né? Muitas vezes o diabo, o acusador, fica o tempo todo jogando em nossa cara que Deus não nos ama, que nós não somos filhos de Deus, como se fosse um fazer por merecer, como se Deus estivesse no céu com a prancheta e o seu nome ali na parte de cima daquela prancheta e olhando cada ponto positivo e te dando uma nota boa e cada ponto negativo e te dando uma nota ruim. Não, meus irmãos, aquele que compreende que é justificado mediante a fé, ele também compreende que por trás de cada tribulação existe uma pedagogia de Deus. Há uma razão pela qual Deus permite as lutas e as tribulações na vida da gente. Mais à frente, no capítulo 8, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos capacitados a encarar toda tribulação como um tratamento de Deus para nos colocar no foco da vontade e do propósito de Deus. Cada tribulação, meus irmãos, ela serve para corrigir o nosso foco, para nos esvaziar de nós mesmos, para arrancar de nós ídolos, para arrancar de nós esperanças mundanas, para arrancar de nós a esperança vazia de uma salvação aqui nessa terra, por causa de um casamento, por causa de um filho, por causa de uma casa. Quantos e quantos filhos e filhas de Deus estão correndo atrás do vento, achando que depois que conseguirem um diploma superior vão ficar bem, vão sentir realizados, vai continuar com um vácuo no coração, com um buraco no coração, meus irmãos, porque nada desse mundo vai preencher aquilo que Deus não preencher. Nada no mundo vai preencher o nosso coração. Nós somos capacitados a compreender, a encarar o sofrimento como um propósito de Deus. Toda tribulação corrige o nosso foco. Quando o sofrimento vem e eu não desespero, é porque eu compreendi que eu sou justificado diante de Deus e eu tenho paz com Deus. E essa paz não foi uma conquista minha. Essa justiça não é o que eu fiz, mas o que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Os nossos problemas, as nossas crises, os nossos pecados, os nossos deslizes não anulam o amor de Deus. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. Tudo isso é tratamento de Deus para nos levar a um relacionamento mais próximo dele. Eu lembro, e eu já contei aqui, quando eu li a experiência do Dr. Russell Shedd, quando ele estava enfermo, com um câncer corroendo ele por dentro, e foram conversar com o Dr. Russell Shedd, e ele disse com aquela leveza de alguém cheio de Deus: eu estou sendo desmamado desse mundo, aqui não é o meu lar, esse câncer está me desmamando desse mundo. E lendo a história de Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi um grande pregador, que pregou mais de 30 anos lá na abadia de Westminster, ele também foi acometido com câncer. E lutando, naquela luta que é um tratamento contra o câncer, ele subiu no púlpito certa vez e disse aos irmãos: parem de orar pela minha cura. Não me impeçam de ter o meu encontro com o meu Pai.
não atrasem a minha ida para a glória. Olha, irmãos, a tribulação produz perseverança e experiência, e essa experiência, esperança, e não é esperança aqui nesse mundo e nas coisas desse mundo. E a pergunta é, será que as nossas experiências internas com o amor de Deus estão saudáveis? Será que nós sabemos olhar para o problema e olhá-lo com a lente do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus e da paz com Deus? Sabe o que acontece quando nós não temos essa experiência interior com o amor de Deus? Nós corremos o risco de interpretarmos as tribulações, os sofrimentos, as provações como castigo de Deus. Deus está me punindo, eu não estou sendo um bom filho, certamente Deus está me castigando. Meus irmãos, isso nos leva novamente a uma conclusão de desespero. Ou nós vamos querer fazer por onde a gente não ser punido por Deus, quando na verdade as lutas estão aí. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Por sermos de Deus, isso não nos isenta do problema e da provação, mas o nosso olhar agora é outro. Nós olhamos pela lente do amor de Deus, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Haverão noites e trajetórias de vales da morte, vales da sombra da morte, meus irmãos. Aquele que não compreende o amor de Deus, aquele que não tem uma experiência interna com o amor de Deus, acaba sendo aperfeiçoado ou achando que está errando. Eu errei e Deus está me castigando, e Ele tem todo o direito de fazer isso. Então a tribulação, ela faz mais mal do que bem, ela não produz essa melhora de perseverança, experiência e esperança. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que as tribulações é propósito de Deus para nos revelar o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Como você encara os seus sofrimentos? Como você lida com o seu coração? Qual é o resultado do encontro da cruz de Cristo com o seu ego? Eu preciso dizer que tem muita gente vivendo uma vida cristã amargurada e doentia, porque não compreendeu ainda essa bendita doutrina da justificação pela fé. Essas pessoas se sentem castigadas ou sentem que precisam ser castigadas, porque estão cheias de senso de culpa subjetiva. Elas encaram a tribulação como castigo, pois ainda não entenderam a graça de Deus. É essa culpa subjetiva, é esse ídolo da autojustiça, é a tentativa de justificar o comportamento e as ações, como Adão fez lá, quando Deus chamou ele para uma conversa. Ele já estava ali com tudo resolvido, porque o pecado aconteceu e ele correu na árvore, tomou uma folha de palmeira, cobriu as suas vergonhas, também tomou folhas e cobriu as vergonhas da sua esposa. Como se ele dissesse para si mesmo, resolvi o problema. Estou justificado, estou limpo de novo, cobri aqui o meu erro. E Deus vem conversar com Adão e fala, Adão, onde você está? Não é o que você fez. Onde você está, Adão? Eu tive medo, porque estava nu e me escondi. Mas quem te fez saber que você estava nu? Comeste porventura da árvore que ordenei que não comesses? E Adão, então, prontamente, aponta para sua mulher e diz, a mulher que o Senhor me deu, ela comeu e me deu e eu comi. Ou seja, a culpa é dela. Meus irmãos, nós precisamos olhar não para o primeiro Adão, mas para o segundo Adão. Olha no versículo 19, que nós não lemos aqui, Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Louvado seja Deus.
Nós não somos alvos da ira de Deus, pois a ira de Deus já foi satisfeita, a justiça de Deus já foi satisfeita, e essa ira e a justiça de Deus recaiu sobre o seu Filho Jesus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, porque ali na cruz ele levou os meus pecados e os seus pecados. Nós vamos hoje relembrar essa obra perfeita de Cristo. Mas de nada adianta se nós a relembrarmos sem colocar no coração que a obra foi perfeita. Que não é pelo que você fez, faz ou deixa de fazer, mas é pelo que Cristo fez. Porque do contrário a igreja seria uma eterna acusação, como Adão fez. Cada um tentando sobressair e mostrar que é mais bonito, que é mais limpo, que é mais amado por Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.